Meus irmãos e irmãs do Salvador Jesus, que Deus, Espírito Santo, que colocou em nosso coração a fé no Salvador Jesus, também nos guie quando a gente quer refletir na sua palavra. E hoje, especialmente, no Salmo que nós ouvimos e lemos há pouco, Salmo 32. O primeiro versículo do Salmo 32 foi escrito por Davi, pelo rei Davi. Provavelmente, depois que ele cometeu adultério com a sua vizinha, chamada Batseba, e provavelmente antes dele confessar esse pecado para Deus, o primeiro versículo desse salmo diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz é uma outra maneira de dizer bem-aventurado. E pensando em bem-aventurado e pensando em feliz, o que será que é ser feliz para as pessoas em geral? Se a gente fizer uma pesquisa, vai ter várias respostas, né? E nós cristãos, será que nós temos a mesma ideia de ser feliz que o restante do mundo? Será que nós temos a mesma ideia sobre o que é ser bem-aventurado, ter felicidade, que aqueles que não creem em Jesus? Ou a nossa ideia será que é parecida? Não sei se vocês sabem, mas existe o Dia Internacional da Felicidade, 20 de março. E nesse dia 20 de março, todo ano eles se divulga uma pesquisa feita em todo o mundo para mostrar quais são os países mais felizes do mundo, segundo os critérios aí que nós já vamos ver. E olha que interessante, 2019, antes da pandemia, o primeiro lugar, o país considerado mais feliz do mundo, inclusive vive uma cunhada minha lá, Finlândia. Lugar frio pra caramba. Quando faz 20 graus, o pessoal vai para os lagos e piscinas, porque para eles é calor. Então, o primeiro lugar é a Finlândia. Em 2019, o Brasil estava no 32º lugar. Entre 130 e poucos países pesquisados, não estava tão mal. Agora, em 2023, foi divulgado no dia 20 de março, novamente, o resultado da pesquisa, e Finlândia continua em primeiro lugar. Brasil estava na posição 32, agora, posição 49. E quem são os últimos colocados de felicidade no mundo? Líbano, e um país que sempre está em guerra, onde as pessoas sofrem muito, é 137º lugar, Afeganistão. E não só isso, eles criaram tipo uma fórmula da felicidade, né? Para poder fazer esses cálculos. E o que entra nessa fórmula da felicidade? Expectativa de vida, quer dizer, quanto tempo as pessoas do país vivem. Apoio social que as pessoas têm do governo. Confiança nas instituições públicas. E também a percepção que elas têm de liberdade e generosidade. Então, com esses critérios, vão fazendo a pesquisa, né, dos países mais e menos felizes. E a verdade é que, num mundo em que ainda há tantas dificuldades, tanta infelicidade, as pessoas buscam sim a felicidade. E buscam, por exemplo, prazeres, né? Drogas, álcool, pornografia, festas sem parar, shows. Outras buscam felicidade em religiões, em meditação, em autoajuda. Outras buscam felicidade no dinheiro, nos bens, ter sempre mais. Muita gente busca felicidade na fama, ou nos likes, né?
o número de likes e visualizações que tem no seu perfil na internet. Muitas vezes a busca da felicidade nessas coisas causa um resultado contrário. Traz mais infelicidade, traz mais tristeza, mais amargura. Não só para quem está buscando a felicidade, mas também para as pessoas que estão em volta. Vou dar um exemplo concreto. Eu acredito que provavelmente todo mundo aqui conhece, na sua família, na família de alguém, um alcoólatra, que buscou a felicidade na bebida, né? E com isso, às vezes, acabou com a vida da família, acabou com as economias, acabou com a paz, né? E assim por diante. Buscou a felicidade, trouxe mais infelicidade ainda. Na verdade, meus irmãos, como diz a Bíblia, como Deus diz na Bíblia, e como a nossa vida do dia a dia comprova, não precisa nem a Bíblia dizer isso, né? A realidade da vida comprova isso, é que sem a gente estar em harmonia com quem nos criou, com Deus Criador, a gente nunca é completamente feliz. Mesmo que as pesquisas digam que tem muita gente feliz. Mesmo que haja muitos sorrisos em muitos rostos por aí. Então, a verdadeira fórmula da felicidade, humanamente, pode ser aquela lá. Mas a verdadeira fórmula da felicidade, ela toca bem mais fundo, meus irmãos. Ela toca na nossa essência. E vai muito além daqueles fatores lá da pesquisa, e vai muito além das coisas onde as pessoas geralmente buscam a felicidade, que eu acabei de citar algumas. A verdadeira felicidade depende de quê? Depende de a gente estar em paz e harmonia, em primeiro lugar, com o nosso Deus. E para isso, você tem que quebrar um muro. Tem que ser quebrado e derrubada a maior barreira que existe entre nós e Deus, que é a causa de toda a infelicidade do mundo, também da nossa. A palavrinha que muita gente acha que nem se deve usar mais, muita gente acha que não existe, a palavrinha chama pecado. Pecado é que causa desarmonia, separação entre a gente e Deus. E aí entra o rei Davi, do Salmo 32, ele sentiu isso na pele dele. Ele sabia que ele era pecador. Ele sabia que devia honrar a Deus, mas mesmo assim ele caiu em tentação. Você conhece a história, né? Está lá em 1 Samuel, 2 Samuel. Mas para lembrar, ele era o rei, ele tinha até um monte de mulheres. Já Deus já não permitia isso, mas ele tinha várias mulheres. E um dia ele olhou e viu a vizinha tomando banho. E se engraçou por ela. E mandou alguém trazer ela, cometeu adultério com ela. Mas não ficou só nisso. O marido da Batseba era soldado do exército de Davi. E a Batseba ficou grávida do Davi. Aí o rei, quem que ia contestar o rei? Chamou o general e falou: o marido da fulana aqui, da Batseba, soldado, próxima guerra, bota ele na primeira linha de batalha. O que vocês acham que aconteceu com o cara, né? Quem está na frente, primeiro que leva a flechada, espadada. Por quê? Porque ele não queria que o marido dela descobrisse que ela estava grávida do rei. Então veja, o desejo dele de olhar para aquela mulher, eu vou lhe cometer adultério, eu vou lhe cometer assassinato. Então isso estava pesando na consciência dele. Ele sabia que ele tinha culpa. E olha o que ele diz aqui: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Pois ele se sentia secando por dentro. Porque a tua mão, agora está falando de Deus, a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se secou como no calor do verão. Mais ou menos, né, quando tem um orvalho, quando vem o sol, que ele seca rapidinho. E assim eu estava se sentindo. Aliás, quero fazer um parênteses, meus irmãos. Um
tem muito a ver com o sermão, mas acho que é bom a gente saber. Quem ainda não casou vai se casar, já vi muita gente usar aquela música Aleluia, né? Aleluia, aleluia, né? Eu recomendo vocês não usarem essa música em casamento. A versão dela original é em inglês. Porque ela conta a história de Batseba, ela conta a história do adultério de Davi com Batseba. E como que meio que exaltando aquele adultério. Então é muito legal, a sua filha entrar casando, né, com uma música de adultério, não combina, né? Talvez quem já usou não prestou atenção na letra. Tem versões, né, que o pessoal faz com letras diferentes, né? Mas é isso que essa música traz, né? Está falando desse adultério aqui, Davi com Batseba. Então ele tinha a consciência pesada. E aí, por isso que daí no versículo 5, ele diz outra coisa. Por quê? Porque em algum momento, Deus mandou um profeta confrontar o Davi. Lembra que a gente ouviu Ezequiel hoje? Deus vai lá e mostra o cara que está pecando, que está correndo risco, né, de ser condenado. Então ele mandou um profeta. Aquele profeta, né, vocês podem ler lá depois em 2 Samuel, mas ele não chegou direto assim: ô Davi, você cometeu adultério. Ele contou uma historinha. Alguns de vocês lembram, conhecem. Quem não conhece, vai ver depois, 2 Samuel 12, 11, 12. Ele contou uma historinha, o Davi ficou bravo com a historinha, e aí Natan falou: esse cara que fez isso aí é você. E olha que interessante. O Davi não falou assim: como você ousa me desafiar? Eu sou o rei. Não. Ele disse assim, o profeta de Deus: pequei contra o Senhor. E o profeta não deu uma lista de coisas que ele fazia. Vai fazer jejum, vai não sei o quê. A resposta do profeta foi: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. A confissão foi sincera, o perdão veio imediatamente. Por isso que ele diz, né? Então no versículo 5 aí, no Salmo: confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A gente canta, né, isso no ofertório, né, na parte de confissão, né, na verdade. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Eu sempre fiquei pensando, por que a gente cantava assim: dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões? Você já percebeu? Por que ele dizia? Por que não diz disse? Porque o Davi quer dizer assim: enquanto eu ainda estava dizendo dos meus pecados, Deus já me perdoou. Né? Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quer dizer, Deus já sabia, né, do pecado dele, claro, mas quando ele começou a confessar, Deus já o perdoou. Por isso, Davi diz então, né, no versículo 1, feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados Deus apaga. E aí o apóstolo Paulo, então, muito tempo depois, mostra para a gente como é que a gente recebe esse perdão. Ele diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, em Cristo, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter paz é ser perdoado. Então ele diz: olha, como é que a gente é perdoado? A gente é aceito por Deus pela fé em Jesus. Por meio de Jesus nós temos paz com o Pai. Meus irmãos, Deus dá para a gente muitas coisas na vida que nos dão alegria, né? Os nossos filhos, nossa família, a saúde, o trabalho, que às vezes é cansativo, às vezes a gente nem gosta, mas ali Deus nos dá o ganha-pão. Deus nos dá coisas que nos dão bem-estar, prazer, né? Nos dão alegrias.
Mas a felicidade verdadeira só recebe, só tem quem crê em Jesus. Porque tem privilégio de ser perdoado. Jesus que na cruz, né, pagou pelos nossos pecados, apagou os nossos pecados completamente com o seu sangue purificador. Sangue que nos dá perdão e salvação, derruba o muro do pecado entre nós e Deus. Então, por isso eu coloquei esse título aí, né, e nos convites para o culto essa semana também coloquei. Ser perdoado é um privilégio, é uma bênção. E aí, a partir desse perdão que a gente recebe de Deus sem a gente merecer, Ele convida vocês e eu a viver uma vida de perdão e a compartilhar o perdão dele com todos. Jesus disse no Evangelho de hoje, né? Não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que não se perca um só desses pequeninos. Em outras palavras, Deus quer que o perdão dele, que dá a salvação, chegue a todas as pessoas. Que Jesus chegue a todos os pecadores. Muita gente precisa conhecer esse perdão. Muita gente. Porque vive carregando o peso dos seus pecados a vida inteira. Mesmo que essa pessoa não acredite em pecado, mesmo que ela ache que isso é bobagem, mesmo que ela ache que ela não peque, tem gente que acha que não tem pecado, as pessoas carregam o peso. E aqui eu peguei uma historinha, uma ilustração que mostra um pouquinho isso. Tinha 3 halterofilistas, né, aqueles caras que levantam peso, né, conversando. Quanto você está levantando já? Você. Aí um disse assim, olha, eu já estou conseguindo levantar 180 quilos. Aí o segundo falou, eu já estou conseguindo 190. Aí olharam para o outro, e você? Você, e aí, quanto que você levanta? Aí o cara olhou para eles meio desanimado e falou assim, olha, o maior peso que eu carrego todos os dias é o peso da minha consciência. E tem muita gente assim, muita gente com peso na consciência. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas o privilégio de ser perdoado. Nós vamos praticar o perdão. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Olha aqui, eu trouxe umas coisas aqui, né? Ser perdoado é um privilégio. Nós praticamos o perdão por quê? Perdão reconcilia e reconstrói. Onde? Como é que ele reconcilia e reconstrói? No casamento, na família, nas relações sociais, no trabalho, na igreja. O perdão ajuda a trazer reconciliação. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, vocês já fizeram 40, 50, 60 anos de casado, como é que é isso? Alguns dão respostas, né, diferentes, mas uma das coisas essenciais que essas pessoas estão perguntando é porque eles sabem se perdoar dentro, né, do casamento. Mas hoje, a gente pratica o perdão porque ele une o que foi dividido. Ele constrói verdadeira unidade, que não é baseada na gente, é baseada em Cristo. Ele traz a união do que foi dividido na verdadeira paz. A gente perdoa também porque o perdão restaura e liberta. Quer dizer, dá a chance de recomeçar, né? Quer dizer, quando a gente peca, alguém peca, não importa que pecar, o perdão é a chance de recomeçar. Eu ia colocar, depois eu não resolvi mudar, mas uma figura, uma foto, acho que é do filme A Paixão de Cristo. Alguns de vocês talvez lembram, uma mulher no chão, a mão assim, Jesus estendendo a mão. Era aquela mulher que eles iam matar pedradas, porque ela foi pega em adultério. E aí Jesus disse, quem disse que não tem pecado? Joga a primeira pedra. Ninguém jogou. Só Jesus podia jogar, ele não tinha pecado, mas ele não jogou. Ele disse, você está perdoado, vai e não peque mais. O que ela teve ali, meus irmãos? Restauração, chance de começar de novo.
história parecida, né? Aquela mulher no poço, lá em João 4, que tinha tido já 5 maridos. E Jesus não condena ela. Jesus disse: eu sou o Messias que eu estava esperando, eu sou a água da vida. Se beber de mim, você não vai mais ter sede. Então, perdão dá a chance de recomeçar. Mas o perdão também dignifica, devolve a dignidade das pessoas. Por mais que a gente se sinta no fundo do poço, por maior que a gente ache que é um pecado nosso, quando a gente se arrepende e crê em Jesus e recebe o perdão, o privilégio de perdão, nós somos dignificados novamente. A gente tem a dignidade do próprio Cristo, né? Não importa, mesmo que eu estiver na cadeia, né? Tem gente que está na cadeia e conheceu Jesus lá. Ele pode morrer na cadeia, mas ele vai para o céu, porque ele recebeu a dignidade do perdão de Cristo. Um exemplo está na Bíblia, né? Um dos ladrões lá, Jesus disse: hoje você vai estar comigo no paraíso. Mais um. A gente perdoa porque o perdão purifica a memória. Então, acho que eu esqueci de colocar uma ali, mas eu vou ler daqui. Eu vou aparecer depois. Mas o perdão é uma oportunidade de reflexão, eu não quero deixar isso de fora. É a gente se avaliar, né? Avaliar nossos valores de justiça, de misericórdia, de amor, avaliar o nosso comportamento passado, presente. Então, é uma oportunidade de refletir. Eu perdoo como Deus me perdoa, ou eu sou daqueles que falam: perdoa, mas não esqueço. É uma oportunidade de reflexão. E purifica a memória, porque perdoar também é perdoar-se. É a gente se perdoar. Isso liberta a gente da prisão do passado e caminha a gente para um futuro diferente. Onde eu ainda vou pecar, mas eu sei que eu sempre vou ter o perdão de Deus. Então, ele purifica a memória da gente, né? É óbvio, nós não somos Deus. Algumas coisas difíceis para a gente esquecer que a gente fez errado, que alguém fez contra nós. Deus diz assim: os pecados de vocês eu atirei lá no fundo do mar. Né? Deus, eu já esqueci. Nós temos dificuldade, mas o perdão é para ajudar a gente a purificar a nossa memória. Ok. Perdão é uma demonstração de amor, né? Parece óbvio, mas como foi o grande amor de Jesus por nós, dando a sua vida para nos salvar lá na cruz, para nos dar o perdão do Pai. Dar o perdão para os outros uma demonstração de amor. E veja como o amor de Deus vai além. Jesus disse para nós: não perdoe só quem você ama, quem você conhece. Perdoe até os seus inimigos. Esse é o amor de Deus. Ele vai além de perdoar, além de fazer o normal, né? Jesus perdoou a gente, perdoou os que o colocaram na cruz. E ainda, perdoar. O perdão é um ato de transcendência. O que é isso? Transcendência é a gente sair da gente mesmo, é a gente se unir a Cristo no que Cristo faz. O que Cristo faz? Perdoa. Né? Então, como é que Jesus perdoa? Sem exigir nada em troca. Né? Olha, Felipe, eu vou te perdoar, mas você está me devendo uma. Não é assim o perdão. Não é exigir nada em troca. E perdoar até quem não pediu perdão para a gente. Tem gente que às vezes acha que não pecou contra nós, ou não quer pedir perdão. Perdoe ele também. Você, né? Você fez a sua parte, você perdoou com sinceridade. Agora é entre ele e Deus. Né? Jesus perdoou aquelas pessoas que achavam que estavam certos matando ele. Então, é um ato de transcendência que nos faz nos unir a Cristo no que ele tem mais valioso para nós, que é o perdão. Pode passar? Olha lá, meus irmãos, ser perdoado é um privilégio. Ser perdoado é preciso, é necessário. Mas também é possível. Porque às vezes tem pessoas que falam: poxa, mas como é que eu vou ser perdoado? Tem 2 personagens da Paixão de Cristo que vocês sabem, né? Um buscou o perdão, o outro buscou uma forca. O Judas talvez ele pensou: não, para mim não é mais possível o perdão. Ele
Ele não tinha entendido ainda quem era Jesus. Se ele tivesse entendido, ele teria ido lá e perdoa Jesus. Porque é possível. Quando nós temos fôlego de vida, Deus oferece perdão. Perdoar também é preciso, não só perdoar. E é possível. É difícil às vezes? É difícil. Mas é preciso e é possível. E perdoar-se é preciso. A gente tem que se perdoar. Se perdoar, claro, quer dizer também você fazer uma autoanálise, puxa, eu pisei na bola com aquela pessoa, com Deus, com Cristo, com a minha igreja, meus irmãos na fé, eu errei. Mas peça perdão a Deus. Peça a Deus, eu não quero mais fazer isso e eu quero também me perdoar. Porque também isso é possível, não com as nossas forças. Nenhum desses possíveis é com as nossas forças. É com o amor de Jesus em nós. Tá certo? Então, meus irmãos, ser perdoado é um privilégio. Essa figura eu escolhi porque o perdão significa isso, você ser libertado. E vocês ouviram no Evangelho, Jesus falou, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, o que vocês desligarem, terá sido desligado. Essas palavrinhas têm a ver com essa imagem. Ligar ali quer dizer você, ligar, pode ser ligar correntes em alguém, ou desligar correntes. Mas o sentido também é assim. Se você ligou o pecado da pessoa a ela, fica ligado. Vamos falar, se você não perdoou, ela fica sem perdão. Não é porque você não quer perdoar, é porque precisa ter arrependimento. Então, o amor aberto, né? Não quer se arrepender, eu nem posso dar perdão para ele, porque a Bíblia diz: arrependei-vos e crede. Né? Arrependei-vos e vocês serão perdoados. Então, quando ele fala o que vocês desligarem na terra, quer dizer, quando vocês libertarem a pessoa do pecado aqui, porque ela se arrependeu e creu em Jesus, você falou de Jesus para ela, no céu, ela também foi libertada. As correntes foram quebradas. Então veja que bonito, né? Deus dá para a gente esse privilégio, ser perdoado e perdoar os outros, perdoar uns aos outros. Aqui na igreja a gente faz isso em conjunto, né? E o pastor, em nome de Cristo, com a autoridade de Cristo, perdoa. Mas a gente pode, né, praticar isso na vida do dia a dia das nossas vocações. Então, meus irmãos, ser perdoado é um privilégio. Levem isso para vocês, transmitam isso para as pessoas. Tem muita gente que está em religiões, igrejas, e nunca ouviu isso aí. Então, vocês e eu temos esse privilégio em cada culto aqui de receber o perdão, no mínimo 3 vezes cada culto. No começo do culto a gente confessa e recebe perdão. Nas leituras da palavra, aqui na pregação, leituras de pregação, e a gente recebe perdão de novo. Quer dizer, é perdão e abundância na Santa Ceia. Então, veja o privilégio que é estar aqui. Por isso que é tão importante estar aqui. Mas também, em cada dia, na sua vida de fé, na sua casa, lá no seu quarto, você tem o privilégio de se perdoar. Que a gente possa mostrar, então, esse privilégio para muita gente que aparentemente é feliz, mas que ainda é infeliz se ela ainda não conhece Jesus, não crê nele, não tem perdão. Vamos mostrar para as pessoas, dizer para elas: olha, feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados Deus apaga em Jesus Cristo. Ser perdoado é um privilégio. Que a gente continue vivendo nesse perdão, levando esse perdão para muita gente.